Saudações em Cristo, eu quero compartilhar hoje com você o que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O apóstolo Pedro escreve aos cristãos da sua época, falando a respeito de como eles foram resgatados do fútil procedimento. Quando ele fala a respeito do fútil procedimento, ele está falando daquele tempo da vida daquelas pessoas no qual elas viviam longe de Deus. Uma vida longe de Deus, ela é caracterizada por uma vida fútil. Uma vida longe de Deus é caracterizada por uma vida sem sentido. E o apóstolo Pedro está dizendo que aquelas pessoas, aqueles irmãos, foram resgatados, eles foram tirados daquela vida. E como isso aconteceu? Como que isso se deu? E é interessante nós pensarmos no fato de que uma pessoa que está vivendo longe de Deus é uma pessoa sem esperança, é uma pessoa que não tem uma definição, uma convicção em relação à vida eterna. Isso tudo marca esse período da vida de uma pessoa, o qual o apóstolo Pedro chama de um tempo em que se vivia de acordo com um fútil procedimento. E o apóstolo Pedro fala que o resgate das pessoas desta vida para uma vida diferente, ele acontece através do pagamento de um preço. Qual é o preço pago para que uma pessoa, então, seja liberta, seja tirada, seja removida desta vida fútil, dessa vida sem sentido? O preço pago não é ouro e nem prata. O apóstolo Pedro está dizendo, não foi mediante o preço de prata, de ouro, mas o preço pago foi o sangue de Cristo derramado na cruz. E ele fala que foi como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Estamos na época da comemoração da Páscoa. A Páscoa que é representada pela morte de um cordeiro que teve o seu sangue passado nos umbrais das portas do povo que estava lá no Egito. E aqueles que passaram o sangue do cordeiro nas suas portas foram livres da escravidão. Eles foram libertos da morte que assolou os egípcios naquela noite. Então, a Páscoa tem um sentido de libertação. A libertação da vida fútil, a libertação da morte. E a libertação acontece por meio do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro. Jesus é aquele que foi morto, seu sangue derramado. E o sangue de Cristo, ele é o único preço que pode pagar a libertação desta vida fútil. Que você que está me ouvindo, pense nisso e saiba que somente por meio de Cristo, somente pelo preço que ele pagou com o derramamento do seu sangue, é que alguém pode ser liberto de uma vida fútil e sem sentido, para viver uma vida que, de fato, seja uma vida que tenha sentido diante de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus nos dê a sua paz e a sua graça sobre nós. Um grande abraço.